Graça e paz, queridos. Aleluia. Boa noite a todos. Que bom podemos estar mais uma vez na casa do Senhor para realmente louvarmos e agradecermos a Ele, ao Todo-Poderoso, que realmente quer sempre o nosso bem, quer nos amar cada dia mais, quer realmente fazer o seu querer sobre as nossas vidas. Aleluia. Somos dependentes dEle, precisamos realmente estar, sim, na presença dEle, buscando a presença desse Todo-Poderoso que nós amamos. Vamos estar louvando ao Senhor nesse momento, buscando a Ele com todo o nosso coração, nossa alegria na presença dEle, cumprindo o querer dEle, fazendo a vontade dEle. Estamos louvando com 3 canções, e nesse momento que estivermos louvando, você pode também, nesse momento, fazer esse momento com Deus, através dos dízimos e ofertas diante da presença do Senhor. O link vai estar realmente na tela, e você vai poder realmente fazer o seu depósito na presença do Senhor, cumprindo realmente o querer do coração dEle, na vida dEle. Amém? Vamos louvar o Senhor, tributando, dizendo que somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Aleluia. Tributa eu que vamos estar louvando nesse momento. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo pra me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Declarei, e eu sou grato mais uma vez. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos,
salvação, meu abrigo, aleluia. Ele será sempre o nosso abrigo, rocha firme, inabalável, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor aqui neste lugar, aleluia. Oh Deus, o Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei.
de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Nesse não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mas se não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus e me ergues pra vencer. Senhor, que tudo em mim já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os teus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. 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 Graça e paz, queridos, que Deus nos deu o privilégio de passarmos esse tempo, nesta noite de domingo, 12 de julho, celebrando o Senhor, glorificando o nome dEle, recebendo aquilo que Ele tem reservado para nós a partir
da canção, a partir do tempo de comunhão em família, comunhão em casa, como você está podendo estabelecer, linkado conosco, clicado aqui conosco. Então, que esse seja um tempo de edificação para todos nós. Eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, que diz: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições e aflições, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra. Quantas perseguições sofri, grife isso na sua Bíblia, e de todas o Senhor me livrou. Em nenhum instante Paulo se sentiu abandonado, em nenhum instante Paulo se viu desamparado. Viveu sim momentos de aflição, viveu sim momentos de perseguição, atravessou sim momentos em que sua fé foi posta à prova, foi necessário perseverar, experimentou do amor e do cuidado de Deus, não foi poupado de preocupações e tensões, como se apregoa nos dias de hoje, nesse evangelho fácil, nesse balcão religioso que se tornou muitos templos nos nossos dias. E ele afirma categoricamente: perseguições e aflições, e o Senhor de todas me livrou. E na verdade, versículo 12, e na verdade, todos os que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Você tem ouvido mensagens sobre esse texto? Você tem ouvido o Evangelho da Prosperidade falar sobre isso? Você tem ouvido bispos, apóstolos, patriarcas, esses que falam do Evangelho barato, do Evangelho da decretação da bênção de Deus, das obrigações de Deus para com o homem? Você tem ouvido? Qual foi a última vez que ouviu um desses dizendo: olha, e na verdade, todos os que desejam viver piamente, implicados, compromissados com Cristo, padecerão perseguições? Esse texto está esquecido. Esse texto não existe na Bíblia deles. Versículo 13: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Conselho de Paulo a Timóteo, conselho de Paulo a Ebenezer, século 21, conselho de Paulo a Paulo, conselho de Paulo a Gabriel, a Elielton, conselho de Paulo a Viviane, conselho de Paulo a Sandro, conselho de Paulo a você. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem, e somente elas podem, a verdade bíblica, os conselhos de Deus, os princípios eternos, somente eles podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Bíblia, vá para a Bíblia, mergulhe na Bíblia, faça suas imersões na palavra. Falei de uma experiência horrorosa no culto desta manhã, através de um pastor eletrônico, através de um desses cultos eletrônicos, na TV, no rádio também está cheio disso. E eu queria chamar a sua atenção para o fato de que quanto mais próximos da palavra, mais intimidade com Deus, e quanto mais intimidade com Deus, menos vulneráveis a essas ciladas e perigos. Sua Bíblia, é na sua Bíblia que isso está sendo ensinado e proposto. Portanto, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê esse entendimento,
despertando você, sensibilizando você para aquilo que Ele quer fazer na sua vida, e fará, para a glória do nome dEle. Não é porque eu e você merecemos, é porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, por isso que Ele faz para que o nome dEle seja engrandecido. Deus não faz nada em nossas vidas pelo que nós damos a Ele. Deus faz tudo o que faz em nossas vidas por aquele que Ele deu por nós, por mim, por você, Jesus Cristo, por compromisso com o seu Filho eterno, por amor ao sacrifício de Jesus na cruz. Esse amor fica estendido a mim e a você. Suas alianças e compromissos estão estendidas a mim e a você. Somos co-herdeiros com Cristo. Paulo nos ensina isso. Co-herdeiros. Ele, o primogênito, somos co-herdeiros com esse Senhor Jesus. Eu quero convidar o irmão Paulo para chegar até aqui. Nós vamos orar. Ele é o nosso convidado desta noite para ministrar aos nossos corações, e eu tenho absoluta certeza de que uma vez mais Ele, o Senhor, falará ao seu coração através do servo que Ele tem, do homem que Ele instrumentaliza. Deus precisa de homens assim, que se dispõem. Não são perfeitos. Guarde o que vou dizer a você agora. O Evangelho não gera homens perfeitos. O Evangelho gera homens novos. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Homens novos em Cristo. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse momento de celebração. Obrigado, Deus, por aqueles que têm devolvido, reconhecido sua soberania, reconhecido sua provisão, reconhecido que tudo que temos vem das tuas mãos, e quando devolvemos algo daquilo que é teu, temos devolvido. Obrigado, Deus, pela alegria que invade o nosso coração quando experimentamos, quando comprovamos esse cuidado paternal, esse cuidado que não merecemos, mas o Senhor dispensa para nós. Deus, nós rogamos que o Teu Espírito Santo se agrade do culto que estamos prestando ao Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de ação e fale aos nossos corações, tenha acesso a cada lar, a cada família, a cada homem, a cada mulher, a cada servo, a cada ovelha do Senhor, onde quer que ele se encontre agora. Que o Teu Espírito Santo conforte, encoraje, dê ânimo, exorte, edifique. Que o Teu Espírito Santo nos faça lembrar as Tuas verdades, os Teus preceitos. Usa o Teu servo mais uma vez, que aquilo que o Senhor colocou no coração dele seja trazido a nós para crescimento, edificação e aproximação de cada um de nós para com o Senhor. Fala conosco, receba os dízimos e ofertas que foram consagrados aqui nesta noite, que cada servo teu, cada serva do Senhor tem devolvido ao Senhor como expressão de gratidão. Oramos confiados e gratos no nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Paulo, é um prazer recebê-lo depois desses dias difíceis, difíceis por conta da pandemia, difíceis por conta do seu compromisso na universidade. Paulo está concluindo o seu curso na PUC e está caminhando paralela à conclusão do curso também com um mestrado. Então a expectativa nossa é que o Senhor continue te abençoando Climéria, Rebeca, Sara, confirmando os projetos dele para a vida de vocês. Eu vou pegar o outro microfone para te deixar também à vontade. Biel, o verde. Que Deus te abençoe. Você está em casa, você sabe disso. Essa é a sua igreja, essa é a sua casa. Então, que Deus uma vez mais use você para a edificação do povo dele nesse lugar. Amém. Olá, irmãos. É sempre um prazer estar
novamente nessa nossa casa. Dessa vez com menos irmãos em termos de números, mas no coração estamos todos, porque somos igreja, não apenas um templo construído de tijolos, mas somos igreja, pedras vivas do Senhor. Por isso, nessa noite, eu quero falar com os irmãos um pouco da trajetória de Jesus, a gente conversar um pouco sobre a caminhada de Jesus entre nós, justamente em um momento que a gente pensa que às vezes é mais difícil perceber algumas coisas, é mais difícil olhar e perceber algumas soluções, alguns milagres acontecerem. Todos nós fomos interrompidos nas nossas agendas, nos nossos projetos, nos nossos pensamentos, nos nossos planos. Isso nos deixa assim um pouco apreensivos, ansiosos, sem saber exatamente por onde estamos andando, o que podemos esperar. E aí nessa noite nós vamos conversar um pouco sobre Jesus nos dando a sua esperança, caminhando entre nós. Jesus caminhava com seus ouvintes, com seus seguidores, com seus discípulos pelos caminhos, pelas ruas da Galileia, e ele ali encontrou uma boa acolhida naquelas pessoas. Mas, de qualquer forma, assim como para nós, para aquelas pessoas não era muito fácil, não era fácil para ninguém crer exatamente, entender exatamente o que Jesus estava falando quando pregava o reino de Deus. Não era muito fácil, porque o reino de Deus é o reinado de Deus, é justiça, é paz e esperança. Por isso eu acredito que, assim como para nós hoje está um pouco difícil olhar e ver no horizonte alguma justiça, tememos agora até mesmo pela paz, porque olhamos ao nosso redor e vemos as possibilidades das convulsões sociais, das dificuldades que as pessoas estão vivendo, que nós todos estamos vivendo, e a esperança às vezes nos falha. Então, eu acredito que não era fácil realmente, naquele momento, aquelas pessoas estavam caminhando atrás de Jesus, junto com ele, ou aguardando em outras cidades por onde ele ia passar. Não era muito fácil entender quando Jesus dizia: o reino de Deus está próximo. Ele andava por aqueles caminhos com aqueles que o seguiam e que aguardavam receber este reino, entender este reino, participar desse reino. Todos eles tinham essa esperança, a esperança de algo novo, de algo extraordinário, assim como nós estamos esperando algo extraordinário nesses tempos difíceis. Algo que pudesse dar significado às suas humildes existências. Imagine-o caminhando agora por nossas ruas, por nossas casas, por nossas mentes e nossos corações. Imagine Jesus agora entrando na nossa reclusão social. Imagine entrando na nossa mente com todos os nossos questionamentos, todas as interrogações que estamos quando pensamos: quando isso vai acabar? E mais ainda, e quando acabar? Como será? Imagine caminhando em nossos corações, percebendo as ansiedades e as angústias que o estar em casa nos causa, percebendo que estamos diante de uma novidade que de repente nos foi imposta. Estamos praticamente 100% do nosso tempo dentro de um mesmo espaço, com as mesmas pessoas,
o que nos leva a ressignificar relacionamentos, ressignificar pensamentos, palavras, posturas. E imagine Jesus caminhando por todos esses questionamentos do seu coração, do meu coração, da nossa mente. E aí nós começamos a nos perguntar: onde estão aqueles sinais extraordinários do que falavam os escritores apocalípticos? Onde está esse milagre que acabamos de cantar? Onde estão os milagres? Onde estão as coisas no dia a dia, quando eu acordo, convivo e durmo com esses questionamentos, confrontado pelos relacionamentos, pelos ajustes necessários nesses relacionamentos? Onde está o grande milagre de eu me sentir verdadeiramente acolhido e aconchegado? O que está acontecendo? Para compreender o que está acontecendo. Então nós percebemos que não era tão simples. Não era tão simples para aquelas pessoas entenderem e crerem que o reino de Deus estava ali, junto deles. E Jesus, na sua sensibilidade maravilhosa, percebe isso. E aí ele teve que ensiná-los a captar a presença salvadora de Deus de outra maneira. Já que não era possível, diante do que estava sendo visto por aquelas pessoas, assim como nós hoje temos dificuldades de entender, de compreender, de crer, de confiar e de viver plenamente a esperança do reino de Deus, Jesus resolve ensiná-los a captar esta presença salvadora de uma outra maneira, através das parábolas, por exemplo. Ele começa sugerindo que a vida é muito mais do que se vê, e por isso nós vamos tratar então desse tema com duas parábolas bem próximas que estão no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, mas nós vamos lê-las em ordem inversa, porque Jesus começa sugerindo então que a vida é algo muito além do que nós vemos, que enquanto nos distraímos com as coisas que vemos, algo misterioso está acontecendo no interior da nossa existência. Ele mostra para aqueles ouvintes seus os campos e os caminhos da Galileia, assim como mostra para mim e para você o nosso ambiente familiar, as nossas ruas, os questionamentos que nós estamos vendo no meio da nossa sociedade, sejam eles de qual dimensão for, seja econômica, política, de justiça, do que for. E enquanto eles andam sem ver nada de especial, eles estavam andando naquelas terras da Galileia, olhando para um lado e para o outro, e não viam nada de especial, que nada estava ocorrendo, nada que pudesse transformar. Mas Jesus começa a abrir-lhes os olhos para que eles vejam que debaixo daquela terra na qual eles estavam andando, algo transformador estava acontecendo. A semente semeada estava se tornando bela colheita. A força salvadora de Deus já está atuando no interior da vida, transformando tudo de maneira misteriosa. Esse é o desafio de Jesus nesse momento, quando ele decide ensiná-los a perceber, a captar a presença salvadora de Deus, o reino de Deus pleno entre eles, de uma outra maneira. E aí nós vamos chamar a atenção para dois mistérios sobre o reino de Deus. O primeiro mistério sobre o reino de Deus que Jesus apresenta para aqueles seus ouvintes, naquele momento específico, é o da semente de mostarda. Marcos capítulo 4, versículos de 30 a 32, diz assim novamente: ele disse:
Com o que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? Percebe que o texto bíblico apresenta uma preocupação de Jesus. A intenção de Jesus de chegar ao coração daquelas pessoas, de chegar ao seu entendimento e, através do seu ensino, trazer alento, paz e esperança neste reino que ele prega. Deve ser assim a nossa fala, deve ser assim a nossa preocupação ao apresentar, ao viver o reino de Deus. Estarmos sempre procurando uma maneira melhor, a maneira mais fácil de chegar ao coração e à mente das pessoas com quem estamos nos relacionando, especialmente agora, mais dentro de casa. Veja que o autor bíblico coloca nos lábios de Jesus duas perguntas para iniciar essa parábola. Com que compararemos o reino de Deus? Eu vou procurar uma maneira de explicar melhor isso para você, é o que ele está dizendo. Que parábolas usaremos para descrevê-lo? Como eu posso fazer isso de uma maneira mais clara? Porque eu percebo no seu olhar, eu percebo no movimento do seu corpo que você está ansioso, que você precisa de significado, que você precisa saber que ao esticar as mãos você vai tocar o reino de Deus. Porque o reino de Deus estava ali com eles e está aqui conosco. Jesus quer aproximar o reino de Deus daquelas pessoas e as pessoas desse reino. Então ele encontra uma maneira, mas vamos perceber que não é a maneira mais fácil também, porque é de certa forma impactante para aquelas pessoas ouvirem, como Jesus acaba de dizer, vai dizer agora. Bom, então vamos descrevê-lo como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. Aí o versículo 32, no entanto, uma vez plantado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com os ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus podia ter falado de uma figueira, que é uma árvore mais forte do que a mostarda. Jesus podia ter falado de uma palmeira frondosa, grande, grandiosa, ou de uma vinha que se espalha com seus frutos e tem todo um processo mais enriquecido de mostrar a vida de um vegetal, a vida de uma semente, mas ele escolhe o grão de mostarda, ele escolhe a mostarda. Eu imagino o quanto foi desconcertante para essas pessoas ouvirem essa parábola dessa maneira. Por quê? Porque, surpreendentemente e intencionalmente, a mostarda é considerada, dentro dos provérbios judaicos, ela era considerada a menor de todas as sementes. Nós não vamos aqui ficar preocupados, mas existiam outras menores, mas dentro da vivência dos provérbios judaicos, eles entendiam dessa maneira que a mostarda era menor. E aí Jesus utiliza esta linguagem. Mas mesmo sendo menor, ela quando cresce, ela dá folhas grandes, dá condições dos pássaros buscarem refrigério na sombra que ela faz, ali naqueles seus pequenos ramos desse arbusto que não é tão alto. Os pássaros se aninham. Esta imagem, por que eu digo que ela pode ser desconcertante para os ouvintes de Jesus? Porque esta imagem traz à memória deles o que está em Ezequiel 17, 22 e 23. A ideia do cedro magnífico plantado por Deus, que o profeta Ezequiel apresenta lá no capítulo 17. Todos esperavam a vinda de Deus como algo grande e poderoso,
Como podia Jesus comparar o poder salvador de Deus com um arbusto saído de uma semente tão pequena? Vamos ver o que está lá em Ezequiel 17, 22 e 23. Diz assim: assim diz o soberano, o Senhor, eu mesmo apanharei um broto bem alto, bem do alto de um cedro, e o plantarei. Arrancarei um renovo tenro de seus ramos mais altos, e o plantarei num monte alto e imponente. Nos montes altos de Israel eu o plantarei. Ele produzirá galhos e dará fruto, e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão nele. Encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. Então, quando Jesus fala da parábola do grão de mostarda, é muito provável que tenha vindo à mente, à memória dos seus ouvintes, o cedro magnífico de Ezequiel, porque ele usa até a mesma ideia dos pássaros se aninhando, de algo frondoso que vai proteger, que vai dar sombra, que vai ser viçoso, que vai ser visto. Mas agora Jesus escolhe um grão muito pequeno, de uma planta muito frágil, como a mostarda. Para Jesus, a verdadeira metáfora do reino de Deus não é o cedro, que faz pensar em algo grandioso e poderoso, mas a mostarda, que sugere algo fraco, insignificante e pequeno. Assim como muitas vezes nós olhamos à nossa volta e percebemos que a situação requer algo mais meticuloso, mais cuidadoso, mas que pela maneira como nós lidamos com ela vai se tornar em algo muito grandioso. A ideia de Jesus aqui é mostrar que de algo muito frágil, muito pequeno e praticamente difícil de se compreender, é do que não compreendemos que nasce e que brota aquilo que precisamos. A grande resposta não vem do grandioso poder, mas do insignificante, fraco e frágil. Não foi assim quando Jesus foi olhado na cruz? Olha esse que não tem poder sequer para se salvar a si mesmo. E aí tem um versículo que eu gosto muito, e todas as vezes que falo aqui eu cito esse versículo, porque ele verdadeiramente traz para nós a realidade do fraco que torna-se forte em Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, ele junta a fraqueza de Cristo na cruz com o poder de Deus para a salvação. E ele diz que aquele momento ali, aquela fotografia horrenda que nos traz salvação, assim como Isaías lá atrás nos diz que o castigo que nos traz a vida estava sobre ele. Então é através desse fraco servo sofredor de Isaías 53 que nós vemos a grandiosidade do poder de amor e salvação de Deus. Era preciso então mudar a visão do grandioso, do poderoso, para o novo de Jesus. Então esse primeiro mistério da semente de mostarda nos leva a pegar tudo isso que vimos até aqui e colocarmos exatamente aí onde você está. Exatamente aí, com os seus. Exatamente aí. Olhando para um, para outro, lembrando de como, naquela correria que estávamos antes da pandemia, nós nos escondíamos atrás de um tudo bem, um oi, um beijo de selinho e festa e muitas coisas que a gente agora não pode mais fazer. Agora nós somos confrontados, precisamos olhar no olho um do outro e precisamos olhar e perceber que
o outro quer aquelas respostas que nós não dávamos, quer aquele olhar de carinho, de cuidado que muitas vezes nós dizíamos que não fazíamos ou não podíamos porque não dava tempo, a vida estava muito corrida. Aquele relacionamento com o filho, com a esposa, com o pai, com a mãe, que estava um pouco embrulhado e a gente ia levando, vai deixando como está. Agora nós precisamos olhar para eles e cuidar deles. Mas isso nos incomoda. Jesus está dizendo para mim e para você o seguinte: olha, comece com um pequeno, comece com alguma coisa muito simples, muito frágil, comece com uma pequena conversa de 2 minutos, comece com um pedido de perdão e uma promessa de uma conversa após a outra refeição. Comece com um pequeno gesto de amanhã pela manhã você servir o café da manhã para o outro, perguntar o que você gosta, você quer assim ou assado? Isso vai surpreender o coração daquele com quem você já estava um pouquinho assim. Vai surpreender, porque você vai fazer um comentário e ele vai... eu não esperava. Vai alegrar o coração, vai abrir um sorriso de canto. Quantos de nós já não estamos percebendo nessa pequena semente de mostarda a possibilidade de uma erva frondosa, onde outros depois vão caminhar conosco e aprender também a fazer o que estamos nos propondo a fazer? É uma sementinha, mas ela tem um potencial enorme. É isto o reino de Deus, por isto o reino de Deus já está entre vós. Porque Ele está nessas mínimas coisas que nós não vemos, que não percebemos, mas que podemos fazer, mas que podemos viver, para suscitar no outro o reino de Deus, para que este suscite no outro o reino de Deus, que já está entre nós. Então o primeiro mistério do reino é essa sementinha que vai se tornar algo verdadeiramente diferente de ser aquele pequeno grão, o menor dos grãos. É por ali que se começa, mas com uma esperança enorme, uma esperança maravilhosa do que ela vai ser, no que ela vai se transformar. Bom, é preciso tomar uma decisão, que não é fácil. Não é fácil tomar a decisão de começar. O segundo desafio e mistério do reino de Deus é o da semente e do agricultor. Agora Jesus leva os seus ouvintes a prestar atenção numa cena que eles estão acostumados a contemplar. E as parábolas servem muito mais para isso, não para serem explicadas, mas para nos levar a ter a mesma sensação que aqueles ouvintes tiveram. Imaginar. Porque enquanto Jesus ia colocando todos os elementos daquela parábola, ele ia suscitando na memória, na mente daquelas pessoas, o construir aquele set, aquela possibilidade. É como se nós daqui agora estivéssemos dizendo para você: imagine o púlpito. Agora nós colocamos a bateria, depois nós colocamos o teclado. É assim, é só para que você comece a montar esse espaço e aí realize o aprendizado. Então vamos lá. Ele leva os seus ouvintes a perceberem algo que eles estão acostumados: terras semeadas e depois um fruto a ser colhido. Eram pessoas que estavam acostumadas a lidar com a terra, a lidar com isso, a lidar com o semear e o colher. Eles estão acostumados a contemplar tudo isso o tempo todo. E aí vamos então ao texto que nos fala em Marcos capítulo 4, 26 a 29. Jesus prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra.
Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. A única coisa que o agricultor deve fazer aqui é lançar a semente sobre a terra, depositar a semente. Percebam que logo depois que o agricultor lança a semente sobre a terra, não há mais nada que ele precise ou possa fazer para que essa semente germine e para que ela se torne a planta que a semente propõe. Perceba que Jesus tem o cuidado de dizer: ainda que noite e dia, ele estando dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Percebe que tem muita coisa que a gente faz sem saber como funciona? Tem muita coisa que a gente simplesmente faz e não sabe como funciona. Eu comecei a pensar isso há muitos anos atrás, e aqui alguns, os mais jovens talvez nem saibam o que é isso, um aparelho de fax. Uma vez eu pensei, eu trabalhava num escritório de contabilidade, e aí chegou aquele aparelho dizendo que nós podíamos passar os documentos para as inspetorias a partir daquele aparelho. Eu falei, como? E até então eu era o office boy dessa empresa, e eu que levava os documentos. Não, agora nós vamos fazer isso. E até fui promovido por causa do fax. Fiquei dentro da empresa, fazendo outros serviços, e aí eu passava os faxes. Mas eu nunca imaginei como é que eu boto um documento dentro de uma máquina aqui e ele sai lá para você. Mas eu fiz isso muitas vezes. E aí, você pode atualizar essa informação bem atrasada minha para algo mais moderno que você vê, utiliza, faz, envia, mas não sabe como funciona no meio. O negócio está acontecendo. É um pouco disso que acontece com o agricultor. Ele lança a semente e não sabe, eu não sei, você não sabe como isso acontece. Até porque, se nós formos perguntar a um biólogo, por exemplo, ele vai dar algumas informações técnicas de como é o germinar de uma semente e tudo mais, mas para este ouvinte de Jesus aqui, uma semente germinar e se tornar uma planta não é um fenômeno biológico. É um milagre de Deus, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus. Esta semente que ele lançou, germinar e tornar-se uma planta, e desta planta vir um alimento, isto é uma bênção de Deus. Isso não é simplesmente um fenômeno biológico. E é nesse ambiente que Jesus está dizendo para eles: pensem num agricultor que lançou a semente. E ele vai dormir, e ele acorda, ele dorme, e acorda, e no meio da sua terra, tem alguma coisa acontecendo que ele não sabe como. Algo está acontecendo em suas terras, sem que ele possa explicar. O que é realmente importante fazer, não é o semeador que faz. A semente germina e cresce impulsionada por uma força misteriosa que escapa ao poder do agricultor. Jesus descreve os detalhes de como a coisa acontece. Ele diz que primeiro vem o ramo, o talozinho, ou a coisa simples, insignificante. Logo depois, a espiga. E então o grão, a espiga está cheia de grãos, e depois o grão é colhido. Ele dá etapas, ele mostra as etapas como acontecem, e não há nada que o agricultor possa fazer
E isso tudo acontece. Então, querido, irmãos e irmãs, nós temos a colheita abundante do trigo prometida numa semente que nós lançamos e não sabemos como ela faz para fazer isso acontecer. Há muitas coisas acontecendo no meu coração, no seu coração, no coração dos nossos familiares, das pessoas que estão à nossa volta, que nós não sabemos. Há muita coisa acontecendo nesse ambiente difícil que nós estamos vivendo, que não é só o que eu e você estamos vendo, seja no telejornal, seja olhando pela janela, seja percebendo a vida do outro, conversando com o outro por telefone. Não. Há muito mais coisas acontecendo. Deus não está fazendo apenas o que eu e você conseguimos ver. Ele está movendo coisas, Ele está movendo vidas, Ele está movendo corações, Ele está movendo circunstâncias, Ele está movendo muitas coisas, para que eu e você percebamos que o reino dele já está entre nós. Não só o que eu e você conseguimos ver, não só o que eu e você conseguimos controlar, mas a colheita está prometida. O reino de Deus está entre nós, e isto é isto que garante a transformação daquela semente lançada em uma grande colheita. É o que Ele faz em secreto, é o que Ele faz que nós não compreendemos, é o que Ele faz que nós ainda não percebemos, que nós ainda não entendemos. E eis que nós estamos num momento em que não entendemos nada, não compreendemos o que está acontecendo, não sabemos quando isso vai se dar, e o que vai se dar após isso. Mas tenha esperança no seu coração, a esperança no que Ele está fazendo e que eu e você não conseguimos ver. Tenha esperança, porque Ele está movendo corações. Lança a semente, assim como falamos agora, lança a semente como semente de mostarda, aquela coisa simples, aquele sorriso, aquele falar, aquele olhar, aquela oração, aquele estar junto, uma palavra de ânimo, uma palavra de cuidado, uma palavra de carinho. Não deixe de fazer isso, porque tudo isso são sementes e que Ele sabe como transformá-la em grande colheita, porque o reino de Deus está entre nós. Temos a esperança da grande colheita. E é isso que nos diz o versículo 29. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a hora da colheita. Jesus está semeando, e Ele convida os seus ouvintes a perceber a ação oculta e poderosa de Deus. Poderosa não no sentido de um poder que domina e que se vinga ou destrói, mas é poderosa no sentido de capacidade de transformar. A salvação de Deus é poderosa na capacidade de transformar a água em vinho, o ódio em amor, o desprezo em acolhimento, a tristeza em alegria, o choro em riso. A poderosa salvação de Deus que Jesus traz com a sua mensagem do reino, que está acontecendo de uma maneira muitas vezes oculta aos nossos olhos, ela se dará em grande colheita. O crescimento da vida que se dá ano após ano nas sementes, que aquele povo estava acostumado a ver, ele se dá também aqui entre nós. Será preciso então, irmãos, será preciso confiar mais em Jesus e em sua mensagem. Confiar mais, porque é confiança lançar a semente, deitar e dormir. É confiança em Jesus, na sua mensagem. É disso que Ele fala quando Ele passeia entre nós, quando Ele caminha pelas nossas ruas, pelas nossas casas, pelas nossas mentes, os nossos corações. Olha só, confie em mim,
Confia no que eu estou dizendo, confia na minha mensagem. Confia, porque por mais simples, frágil que seja o grãozinho que você vai lançar na terra, o meu Pai, que veio em secreto, vai transformar todas as coisas. Então creia. Você não terá apenas dias melhores, você terá momentos melhores em todos os dias. Porque agora você está vendo a importância de um olhar, a importância de uma palavra, a importância de uma mensagenzinha: eu te amo, filho, para o marido, para a esposa, a importância de uma tolerância, de um cuidado maior. E tudo isso começa com uma pequena semente que Ele transforma, que Ele mexe, que Ele move, faz germinar e transforma em grande colheita. Eu peço a Deus que continue a nos abençoar e abrir os nossos olhos para vermos a sua colheita, para vermos a paz e a justiça na esperança que Ele nos dá da sua colheita, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Quero agradecer os irmãos pelo tempo, pela atenção, pela possibilidade de estarmos aqui juntos, partilhando esse momento e certos de que o Senhor vai continuar a sua grande obra, porque Ele é fiel para terminar aquilo que Ele começou. Ele há de concluir a sua obra. Agora estejamos atentos sempre a tudo o que Ele está nos dizendo, nos mostrando nesses dias, porque nós voltaremos. Vai passar, tudo isso vai passar, e nós voltaremos a uma outra realidade, a uma outra visão do normal, a uma outra visão de relação, de relacionamentos. É importante que nós aproveitemos este tempo para treinarmos o nosso olhar, o nosso sorriso, o nosso coração e a nossa forma de lidar com o outro para tempos novos e tempos melhores, em nome de Jesus. Que Deus continue nos abençoando como Igreja Batista Lírio dos Vales, a você e a sua família. Que Deus te dê uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém. Senhor, Tu és onipotente, pois Tu podes tudo e não há nada impossível para Ti. Senhor, Tu és onisciente, pois Tu sabes tudo e não há nada que Tu não saibas, ó Senhor. Senhor, Tu és onipresente, pois Tu estás em todo lugar. Tua presença nos ajuda a caminhar. Nossas vidas só dependem do Teu poder para viver. Entregamos nossos louvores, pois só Tu és merecedor.
fazer, ó meu Jesus. Senhor, a ti nós somos gratos, pois tu nos deste a salvação. Quando